Em 1884, uma série de protestos políticos com homens em trajes femininos aconteceu nos Estados Unidos. Em comum, eles tinham dois inimigos: Belva Lockwood, a primeira mulher a concorrer à presidência dos Estados Unidos, e o estilo de vestido conhecido como Mother Hubbard, que aos olhos da época era uma das maiores ameaças ao papel tradicional das mulheres na sociedade. Então hoje a gente vai bater um papo sobre o vestido Mother Hubbard, como ele surgiu e como ele se tornou um ícone político no século XIX. Meu nome é Pauline Kisler, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica, e você está no canal da Modista do Desterro. Olá, modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? Quando a gente fala sobre a Era Vitoriana, a Europa é sempre a principal referência de tendências, de estilos e de inovações. Mas o caso do vestido Mother Hubbard é um ponto totalmente fora dessa curva, porque ele é uma invenção e um problema típico dos Estados Unidos. Lá fora, ele é conhecido também pelo nome de Prairie Dress, por causa da série Little House on the Prairie. E graças a essa série, ele voltou à moda nos anos 1970, influenciando muito do que é chamado de revivalismo vitoriano na moda da época. A primeira coisa que chama a atenção nesse vestido é a origem do nome dele. A maioria dos estilos vitorianos tinham os seus nomes derivados de membros da realeza, de celebridades, de artistas, mas o Mother Hubbard ganha esse nome a partir de uma cantiga infantil, que conta a história de uma mulher que está em casa, ela está mexendo, fazendo as suas tarefas, e aí ela sai de casa e esquece que ela está usando um vestido totalmente informal que não poderia ser usado fora de casa. Mas essa não é a única diferença. O Mother Hubbard é completamente diferente de qualquer outro traje da Era Vitoriana. Sem armações, sem anáguas engomadas, sem corpete ajustado e muitas vezes usado sem espartilho. Não é possível afirmar exatamente em que ano o Mother Hubbard surgiu. Mas em 1884, ele teve um papel muito grande na campanha da primeira mulher candidata a presidente nos Estados Unidos. E no final da década, as publicações de moda nem descreviam mais a peça, só identificavam que o estilo era Mother Hubbard e aconselhavam tipos de tecidos. Mas a popularidade do Mother Hubbard veio acompanhada de muita polêmica em torno da ideia que a sociedade da época tinha do que era ser mulher e do que era o comportamento adequado para uma mulher. Em culturas patriarcais que são dominadas por uma estrutura de poder masculina, mulheres são sempre muito julgadas em primeiro lugar a partir da sua aparência. Não necessariamente de beleza, embora esse seja um critério de julgamento muito frequente, mas em termos de comportamento. E quando a gente olha para a moda além da ideia de tendências do ano e desfiles milionários, passa a perceber o quanto essa cobrança de parecer apropriada está muito presente naquilo que as mulheres vestem. E que essa balança é bem desequilibrada, pois a cobrança não recai em cima dos homens com a mesma força, embora ela exista. Isso se torna mais evidente quando as mulheres estão em público, principalmente em locais e situações que tradicionalmente são associadas aos homens, como a política ou determinados empregos, e que foi exatamente o que rolou com Belva Lockwood. Belva Ann Lockwood nasceu numa família de trabalhadores rurais em 1830. E abriu seu caminho para a política através da educação. E ela fez isso já sendo viúva e com uma filha pequena para criar, justamente porque ela percebeu que o único caminho para conseguir melhorar de vida era ter uma educação formal, o que era negado para muitas mulheres da época. Em 1857, ela já era professora e logo se tornou diretora de uma escola sindical em Lockport. Mas um ponto de virada na vida dela foi constatar que, mesmo num cargo de chefia, ela continuava ganhando menos do que os professores homens recebiam. E ao longo da sua vida política, ela foi uma defensora ferrenha da igualdade salarial, para vocês verem como essas discussões não são exatamente uma coisa de agora. Mas Belva abriu seu caminho para a política através do direito. Em 1879, ela se tornou a primeira mulher advogada dos Estados Unidos, com uma permissão especial do próprio presidente para poder estudar, se formar e receber seu diploma. E daí, para se tornar a primeira mulher candidata à presidência, foi um pulo. Eu também acho importante mencionar que Belva Lockwood se casou de novo em 1868 e ela se casou com um pastor batista. Mas o marido dela era um defensor ardoroso dos direitos iguais e do acesso feminino à educação. E não só apoiou os estudos de direito da Belva,
como pagou por esses estudos e pagou também pelos estudos da filha que ela trazia do primeiro casamento. Além de apoiar totalmente a carreira política dela, só que o marido dela era uma exceção nesse mundo. Tanto os textos de reportagem quanto as charges da época da campanha de 84 procuram enfatizar muito o aspecto feminino de Belva e discutir o quanto ela se encaixava ou não dentro dos padrões aceitáveis para uma mulher da época. Assim como é comum nas charges que retratam as sufragistas, Belva muitas vezes era representada como uma mulher de feições carrancudas, amarga mesmo, e uma atenção mais do que especial era dada às suas roupas. Quem estuda essa relação entre a indumentária, a aparência feminina e a campanha de Lockwood é a historiadora Sarah Gray, da Universidade Estadual de Michigan, nos Estados Unidos. E eu estou deixando aqui embaixo na descrição as referências completas que foram utilizadas nessa pesquisa, inclusive para o trabalho dela. Mas quem é membro ou apoiador tem acesso direto à minha biblioteca, onde todos os PDFs usados na pesquisa estão disponíveis. Então considere a possibilidade de se tornar um membro aqui no YouTube ou um apoiador lá no apoia.se/A Modista do Desterro. Mas se por um acaso você não tiver condições financeiras no momento, não tem problema. Tem uma outra coisa que é de graça e que você pode fazer para ajudar o canal, que é sentar o seu dedinho nesse botão de like, porque só assim o YouTube entende que o conteúdo do canal é interessante e entrega esse conteúdo de divulgação histórica em português para mais gente. Embora o Mother Hubbard apareça com esse nome a partir de 1870, é muito provável que sua origem esteja no work dress dos anos 1850 e 1860. E como a gente já tem um vídeo bem longo aqui sobre o work dress desse período, é só você clicar no link que está aqui em cima no card ou no link que está na descrição. Desde as primeiras menções em jornais e em publicações de moda, o vestido Mother Hubbard era descrito tanto como uma opção leve de roupa, quanto como algo totalmente indecente e inadequado para se usar fora de casa. E isso apesar de ele ter um decote alto e mangas longas, o que eram características de outros trajes femininos da época, além de ser longo. O problema parecia estar no fato de que ele era uma peça frouxa, ajustada ao corpo só com um cinto, uma característica que fazia com que ele fosse muito popular, por exemplo, entre as mulheres grávidas. E existia na cultura do século XIX, em especial com muita força a partir de 1860, a ideia de que o corpo feminino precisava ser restrito de alguma forma. Havia justificativas médicas para isso, como a ideia absurda de que os músculos femininos seriam mais fracos. Mas o que pesava mesmo era a justificativa moral. Um corpo que não estivesse restrito pelas roupas era sinônimo de um corpo sem controle, de moral frouxa. E isso se traduzia, por exemplo, na ideia muito difundida na era vitoriana de que o uso de cabelos soltos, o não uso do espartilho e a exposição de certas partes do corpo era uma coisa indecente e imoral. E por mais que as roupas da época sexualizassem pra caramba o corpo feminino, pense no que era feito com os espartilhos e com os enchimentos das saias. Não seguir minimamente esse padrão de vestimenta era uma coisa que podia ser fisicamente perigoso para uma mulher. E a principal crítica ao vestido Mother Hubbard era o fato de que, por não ter um corpete ajustado com pences, ele permitiria que a mulher passasse o dia sem espartilho e sem anáguas, o que aparentemente era o jeito que ele era usado mesmo. Além disso, muito se falava sobre como o corte do Mother Hubbard lembrava demais as camisolas. E mesmo que ele fosse feito em outros tecidos, principalmente os de algodão estampado, ainda era considerado muito indecente. Aparentemente, os cronistas não tinham um problema com esse vestido sendo usado dentro de casa, longe dos olhos de qualquer um que não fosse a família mais próxima. O problema mesmo surgiu quando algumas mulheres começaram a levar o vestido Mother Hubbard para a rua, em nome da sua liberdade de escolha. Logo, o Mother Hubbard passou a ser associado aos movimentos de igualdade de direitos das mulheres e até ao movimento de reforma dos trajes, que defendia que as mulheres adotassem roupas menos restritivas no dia a dia, tanto por questões de saúde quanto por questões estéticas e até religiosas. E quando essa associação começou a se estabelecer, cronistas e forças de repressão do Estado se uniram em torno da criminalização do vestido Mother Hubbard. E sim, em várias cidades dos Estados Unidos, esse vestido foi proibido com acusação de indecência. E várias mulheres chegaram a ser presas por insistir em defender a sua liberdade de escolher o que vestir. E quando Belva Lockwood se candidatou oficialmente, uma das primeiras críticas que pula nos jornais a respeito dela era a acusação de que ela vestiria o tal do Mother Hubbard em público,
uma acusação que não tem fundamento, porque não existe absolutamente nenhum registro a respeito disso. Aliás, muito pelo contrário, porque na pesquisa da Sarah Gray, ela demonstra com muito sucesso como a Belva Lockwood não só tinha consciência do poder que o que ela vestia tinha dentro dessa estrutura de campanha política numa sociedade patriarcal, mas o quanto ela procurava se vestir, ainda dentro dos padrões da época, mas sempre procurando utilizar poucas decorações, roupas mais sóbrias, tecidos mais escuros, para que ao mesmo tempo em que ela mostrasse que ela não estava tentando se soltar completamente do padrão de comportamento que a sociedade esperava de uma mulher, que ela também não seria fútil com a moda e por isso ela seria digna de receber alguma confiança politicamente falando. O que também não funcionou, porque os jornais chegaram a apostar quantos chapéus ela tinha vendido para bancar a campanha e como ela iria arruinar o marido com isso. Porque não era como se ela trabalhasse, tivesse o próprio dinheiro e financiadores de campanha. Começaram a acontecer nos Estados Unidos vários protestos em que homens vestiam versões mais curtas do Mother Hubbard por cima de suas calças ou às vezes com meias listradas e saíam à rua contra o feminismo e a campanha de Lockwood. Muitos desses protestos se apoiavam na ideia de que o Mother Hubbard só era usado em público por trabalhadoras do sexo, fazendo uma associação nada sutil entre a busca por espaço na sociedade e a prostituição. Esses homens com vestidos e chapéus femininos em protestos não eram vistos como uma ameaça à ordem social. Na verdade, eles eram vistos como uma materialização do quanto se achava ridícula a tentativa das mulheres de buscarem outras posições dentro daquela sociedade. Belva Lockwood terminou a campanha em 5º lugar, mas isso não encerrou sua carreira política. Ela seguiu advogando por causas sociais, como a questão indígena e o desarmamento. E nem a derrota dela, nem a campanha de queimação de filme contra o Mother Hubbard fizeram com que esse estilo desaparecesse, muito pelo contrário. Porque ele segue firme e forte em revistas de moda e catálogos de lojas até quase 1910, inclusive em publicações na Europa. Mas se nos Estados Unidos o Mother Hubbard tem uma história marcada pela busca de liberdade feminina, a relação que esse mesmo estilo de vestido tem nas ilhas da Polinésia é totalmente diferente. Durante toda a colonização europeia, a presença de missionários cristãos foi muito comum. Porém, no século XIX, as igrejas dos Estados Unidos começaram a formar suas próprias missões, com o objetivo de levar o cristianismo aos ditos povos selvagens. E assim como aconteceu nos séculos anteriores, o contato com povos não cristianizados foi um choque muito grande não só pelo aspecto religioso, mas também pelas roupas. E uma das primeiras providências que os missionários tomavam na região da Polinésia era tentar mudar as roupas dos povos nativos para algo mais decente do ponto de vista europeu. E um dos estilos impostos pelos missionários colonizadores foi o Mother Hubbard, primeiro feito com tecidos de origem europeia e estadunidense, como nessa foto de garotas do Tahiti do finalzinho da década de 1870, e ainda era usado na Nova Zelândia, por exemplo, como uniforme das meninas nas escolas dos missionários na década de 1900. Mas com o passar do tempo, as técnicas e materiais dos povos locais começaram a ser incorporados ao Mother Hubbard, dando origem a peças como esse vestido de 1900, feito na ilha de Tuvalu, que hoje está no Museu Nacional da Nova Zelândia. Vestidos como o Mother Hubbard são uma pequena amostra de como até mesmo os trajes mais simples do dia a dia podem ter um sentido político muito mais amplo do que a gente pensa e também muito diferente entre as pessoas. Para as mulheres dos Estados Unidos, em 1884, ele representava uma forma de enfrentamento da sociedade. Para as mulheres nativas da Polinésia, ele foi uma forma de violência contra a sua cultura, até ser transformado em algo que, mesmo no meio da violência da colonização, representava a luta para manter vivo algo dos saberes tradicionais do seu povo. E se você assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigada! Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever, ativar as notificações, para deixar o seu comentário aqui embaixo e aproveitar para dar uma olhadinha nestes outros conteúdos de história da moda que eu separei para você com todo carinho.